E hoje nós vamos falar de um assunto que é muito importante, que é como lidar com as finanças do casal. Será que tem um jeito certo de você fazer isso? Eu sou Marina da Guarda, instrutora de finanças para servidores públicos, e no vídeo de hoje eu vou te mostrar que existe uma maneira de você lidar com as suas finanças que é ideal para o seu relacionamento. Sobre as finanças do casal, é muito importante que a gente primeiro fale de alguns pontos que têm total influência sobre como cada um se comporta. E esse comportamento, ele é muitas vezes influenciado pelo seu modelo de dinheiro. E o que é o modelo de dinheiro? O seu modelo de dinheiro foi criado de acordo com as referências que você teve lá na infância. Então, quais eram as experiências que você teve relacionadas a dinheiro? O que você ouviu, o que você viu, como seus pais agiam, os pais das pessoas que eram responsáveis por você, quais eram as relações que eles tinham com o dinheiro? Uma pergunta que é muito clássica e que vai te trazer uma resposta, que vai dizer muito de como você lida com o dinheiro hoje é o que você ouvia quando você perguntava para os seus pais ou pedia para os seus pais dinheiro? O que eles respondiam para você? Uma pergunta muito clássica que muitas pessoas falam quando eu faço essa pergunta é: dinheiro não nasce em árvore, eu não tenho dinheiro. Então eram as respostas mais ouvidas, né, quando a gente era criança e constantemente pedia ali dinheiro para os nossos pais. Então essas referências, essas respostas, elas ficam guardadas lá no nosso subconsciente e a maneira como você via também, né? Será que naquele momento ali, onde os seus pais se reuniam para falar de dinheiro, era um momento tranquilo, era um momento que você percebia que era um momento de felicidade, ou era um momento de atrito, de conflito, faltava dinheiro, sobrava dinheiro? Então essas referências, elas na verdade construíram o seu modelo de dinheiro. Pode ser que hoje você esteja agindo igualmente a uma dessas pessoas que eram referente para você, que pode ser o seu pai, a sua mãe ou outra pessoa que te criou na infância. Então é bom você identificar isso, porque isso vai fazer muita diferença na forma como você está lidando com o seu dinheiro hoje. Para pensar um pouquinho. Será que você não já repetiu uma dessas frases que eu falei? Se você tem filho, é bem provável que você já tenha repetido. Ou se você não tem filho, será que você já agiu de uma forma com o seu dinheiro, de uma forma que os seus pais agiam, sem nem mesmo pensar? Então, se você tinha um pai que era poupador, ou uma mãe que gastava bastante, ou o contrário, né, um pai que gastava muito, a mãe ali que poupava. Então, essas influências que você teve na infância é que formaram, na verdade, a referência que você tem de dinheiro hoje e como você lida com o dinheiro. Lógico que isso essa influência ela não é 100% na sua vida hoje, porque né, vem as suas experiências, vem as suas tomadas de decisões, mas se você não toma decisões de forma consciente, é isso que está regendo aí a sua vida. Então, primeiro, parem. Isso é importante vocês fazerem juntos. Conversem sobre isso. Qual é a referência de dinheiro que cada um tem? O que o dinheiro significa para cada um? Porque pode ser que o dinheiro signifique para um dos parceiros, signifique segurança, signifique algo que você queira uma estabilidade, você prefere se privar de algumas coisas agora para usufruir no futuro, porque você pensa aí na sua qualidade de vida, você pensa no futuro, na sua segurança. E pode ser que o outro parceiro entenda que o dinheiro é algo para usufruir nesse momento, é algo ali para trazer qualidade de vida no momento atual. Então, se você tem duas pessoas convivendo no mesmo ambiente, com essas diferenças de modelo de dinheiro, com certeza vai dar divergências. E vocês acreditam que quando as pessoas estão brigando sobre dinheiro, na verdade elas não estão brigando sobre o dinheiro em si, mas sim um modelo de dinheiro está brigando com o outro. E muitas vezes as pessoas não identificam isso e começam uma briga sem fim. Não é à toa que esse é um dos principais motivos de separação dos casais. Mas nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso, sobre realmente se esses motivos das brigas é realmente a falta de dinheiro ou se o dinheiro realmente está simplesmente acentuando alguma coisa ali que precisa ser resolvida. Então, identifique aí qual é o seu modelo de dinheiro. Essa perguntinha que eu fiz para você no início vai te ajudar bastante. Qual é a referência que você tem de dinheiro lá da sua infância? Isso vai te ajudar a identificar e saber se o seu modelo de dinheiro ele está adequado para você hoje, porque você vai identificar. Se a sua referência de dinheiro ela não é positiva, não faz sentido você continuar com ela agora.
o interessante é que você identificou e viu que não está agindo, né? Essa referência não está te ajudando a lidar com o dinheiro de uma forma saudável, de uma forma que está aí trazendo qualidade de vida para você. Então é importante que você pare com essa referência e a partir de hoje decida o que você quer viver para a sua vida. Porque nesse momento você tem poder de decisão, porque você já está consciente do que está controlando aí as suas decisões. Então, a partir do momento que você tem consciência disso, você pode decidir se você continua com essa referência ou você abre mão dela e constrói uma referência a partir de agora. E o importante é que nesse momento, quando vocês vão falar sobre finanças, é importante ter clareza sobre isso. A partir do momento que identifica qual é o modelo de cada um, vocês vão falar também qual é a expectativa que cada um tem em relação ao dinheiro. Um outro ponto, né, já entrando no outro ponto aí que é muito importante de considerar, é que o casal ele tem que identificar qual é o perfil que ele tem. E nesse perfil, muitas vezes tem um que é um perfil gastador, e aí eu vou falar algumas ações ou até algumas frases para você tentar identificar qual é o seu perfil. O perfil gastador é aquele que ele fala, eu não sei o que vai acontecer amanhã, eu mereço tudo de bom hoje, então eu vou comprar tudo que eu puder hoje. Esse é o perfil gastador, ele não pensa muito lá no outro dia, ele vai viver o momento, né? Usufruir do dinheiro que ele tem ali, ou até nem tem, ele vai usar bastante cartão de crédito para se dar isso que ele acredita que merece. Então essa pessoa, ela não pensa muito no futuro, não no sentido de não se importar, mas ela vive o presente porque ela entende que aquele momento ali é muito importante, que ela não pode deixar de usufruir disso. Tem um outro perfil que é o poupador, é aquela pessoa que ela pensa que quanto mais ela economiza, mais ela tem. Então esse pensamento norteia todas as decisões que essa pessoa toma. Então, provavelmente essa pessoa ela não gasta tudo que tem, dificilmente usa cartão de crédito e está sempre pensando em poupar e em economizar para o futuro. Essa pessoa muitas vezes também, ela não é uma pessoa que gosta de investir. Ela tem tanto medo de perder o dinheiro, às vezes chega a ser ao ponto de deixar no máximo ali na poupança para não correr risco de perder esse dinheiro. Então esse aí seria o perfil poupador. Tem um outro perfil também, que é um perfil que é muito vitimista, é aquela pessoa vitimista e pessimista, né? Ela sempre acha que ela não dá para comprar aquilo, que só quem pode comprar é quem é rico. A fala é sempre relacionada ao dinheiro, é sempre se colocando numa situação de inferioridade e de que como se ela não conseguisse alcançar aquilo que as outras pessoas alcançam e que as outras pessoas alcançam porque tem algum benefício. Então, vê qual desses 3 perfis que eu falei que você se encaixa. O outro perfil é um perfil muito interessante, que é o perfil consciente financeiramente. É aquela pessoa que tem consciência do presente, né? Precisa viver hoje com qualidade, mas não se esquece de que tem um futuro aí pela frente. E não significa que essa pessoa ela é perfeita financeiramente, mas significa que ela está mais consciente, erra algumas vezes, claro, mas tem um certo equilíbrio aí entre viver o presente e planejar o futuro. Então você já viu que esses 4 perfis, caso você seja um e o seu esposo, né, ou a sua esposa, ou seu companheiro ou companheira tenham um perfil diferente, já vai dar divergência. Imagine que você seja um poupador e o seu companheiro seja um gastador. Olha só que confusão, né? Que perfis diferentes convivendo no mesmo ambiente. E o interessante é que é bem provável que vocês nunca tenham conversado sobre isso, porque a maioria dos relacionamentos, os casais eles não falam sobre dinheiro. E esse assunto deveria ter sido tratado mesmo lá no namoro. É lá no namoro que é o momento ideal para a gente conversar sobre isso, mas normalmente esse assunto nem é tocado. Então, quando você já está convivendo, morando junto, né, já casou, quem sabe, aí começam a acontecer os atritos e vocês nunca conversaram sobre isso. E o interessante de conversar sobre isso é que, caso você vá casar, é interessante que você saiba qual o regime que você acha interessante ali para o casal. Se é um regime parcial, se é um regime total. Então, de acordo com o perfil de cada um, você já pode decidir isso mesmo no momento antes do casamento. Você já entra no casamento, né, no relacionamento ali ciente de como vai ser, como vocês vão lidar com as finanças. E aí o interessante é, independente da maneira, da maneira como vocês começaram, é ideal que vocês sentem e planejem uma maneira que seja adequada para vocês lidarem com o dinheiro.
E muitas vezes não existe um padrão que é certo para todos os casais vão fazer assim, tá certinho. Não é isso. Essa conversa, esse diálogo, ele é necessário entre o casal exatamente para que vocês cheguem a um acordo. Tem uma possibilidade de vocês lidarem com as finanças de vocês de uma maneira que fique tudo junto. Como isso acontece? Os dois, né, independente do valor que cada um recebe, chega no momento que recebe um salário, pega todo esse salário e distribui ali, vai pagar as contas, tem alguns planos para o futuro, tem alguns sonhos, tem algumas aquisições que precisam fazer, tem alguns momentos ali de lazer para usufruírem, e o que sobrar, quem sabe investir, poupar. Então, esse casal, né, lida com as finanças de uma maneira conjunta. Isso não significa que você precisa ter uma conta conjunta, né? Nos dias de hoje ninguém nem utiliza mais isso, não tem nenhum benefício em utilizar uma conta conjunta hoje, até mesmo porque a gente busca contas que não tenha gastos, né, taxas, e essas contas nem oferecem essa possibilidade de uma conta conjunta. Significa que vocês juntam o valor total que vocês recebem e distribuem ali dentro do orçamento de acordo com o que vocês planejaram. Essa é uma possibilidade, tudo junto. A outra possibilidade é tudo separado. Cada um ganha o seu salário, cada um paga as suas contas, decidem ali o que tem, que vocês podem pagar em comum, né? Divide aquele valor, racha ali no meio. Então, alguns casais acham mais interessante lidar dessa maneira. Cada um assume a sua responsabilidade, o que ficar é meu dinheiro, eu faço o investimento que eu quero, você usa o seu dinheiro que sobrar da maneira como você quer. Então, um é totalmente independente do outro. Essa é uma segunda possibilidade. E tem uma terceira possibilidade, que é uma possibilidade onde você faz o seu planejamento, é algo mais flexível, onde você inclui da seguinte maneira: vocês planejam junto, né, fazem um orçamento ali da família, veja quais são as contas que a família tem que pagar, quais são os sonhos da família, quais são os objetivos ali que aquela família tem. Mas, além desse objetivo em comum, vocês separam também uma parcela desse dinheiro que vocês possuem para cada um gastar individualmente. Eu acho essa opção bem interessante, porque você junta ali para os sonhos que são comuns, né, que vocês têm ali objetivos em comum para a família, tanto de curto prazo, quanto a longo prazo, quanto no orçamento, no gasto ali do dia a dia, nos momentos de lazer, mas separa uma parcela para cada um. Porque uma das grandes dificuldades que os casais têm é de manter essa individualidade, mesmo estando casado, né? Não é pelo fato de você ter se casado que você perde a sua individualidade, que você deixa de ter interesses, né, particulares, de querer adquirir algumas coisas que não faz sentido para o seu parceiro. Um problema que pode acontecer quando essa renda ela é administrada toda junta, pode ser que um gaste mais que o outro, aí o outro fica de olho, mas você gastou tanto, eu gastei menos, aí se for perfis diferentes, então um vai ficar querendo controlar quanto que o outro gasta, então isso acaba gerando um desgaste aí no relacionamento. Quando você faz essa divisão, né, cada um tem o seu valor individual ali para gastar, você não precisa ficar controlando o que o outro faz com o dinheiro dele. Já as contas em comum já está tudo paga e cada um vai utilizar da melhor maneira possível aquele valor que vocês determinaram ali, que seria o valor individual para cada um. Então, essa é uma opção que eu acredito que é muito interessante. Mas você vai fazer a análise que seja aí mais adequada para a sua realidade, né? Se é tudo separado. Recentemente mesmo eu conversei com uma amiga, ela casou no ano passado e a gente estava conversando sobre isso, e os dois são servidores públicos, os dois ganham aproximadamente o mesmo valor, e ela falou que eles decidiram ter regime de separação total de bens. E na casa deles eles convivem dessa maneira também. Cada um tem a sua renda, né? Eles não juntam, eles separam as coisas que um paga tal coisa, outro paga outra coisa, de comum acordo, não teve problema nenhum. E quando vão fazer viagem, cada um paga a sua parte da viagem. Então é importante só que eles só chegaram a essa conclusão porque eles falaram sobre isso. E uma das grandes dificuldades que o casal tem é não falar sobre isso. E se quando chegar um momento, e eu indico que você faça isso o mais rápido possível, caso você ainda não tenha feito, convide o seu parceiro ou a sua parceira para conversarem sobre isso.
E quando eu falo conversar, não é espera um momento onde está estressado, onde talvez alguém gastou muito, onde o dinheiro já tenha acabado e vocês vão falar sobre isso. Eu confesso para vocês que por um período eu errei fazendo isso. Eu fazia o seguinte, chegava no final do dia, depois de um dia cansativo, era o tempo que eu tinha ali para lidar com as finanças, né? Depois que recebia o salário, começava a pagar as contas. E aí, naquele momento, eu descobria que o valor não era suficiente, então que já tinha gastado muito mais do que o planejado. Então, acabava tendo uma noite de insônia, era um estresse, porque já discutia ali naquele momento. Então, eu não recomendo que você faça isso. O indicado é que vocês separem um momento, principalmente durante o dia, no momento onde vocês estejam tranquilos, né, para vocês conversarem sobre esse assunto. Porque um outro aspecto também que pesa muito é que normalmente a gente vai falar de dinheiro no relacionamento quando todo mundo já está estressado. Então, com certeza, você não vai conseguir resolver, você não vai conseguir entender o outro, né, nem lidar da melhor maneira, se vocês já estão ali super estressados já com aquilo, chateados com algo que não deu certo, se o planejamento não deu certo, se está faltando dinheiro, se já gastou demais. Então, eu indico que no dia que estiver bem tranquilo, façam uma boa refeição, conversem sobre isso de uma forma tranquila, entenda qual é o ponto de vista do seu parceiro, da sua parceira, o que ele acredita sobre dinheiro, qual a referência que ele tem sobre isso. E ali, a partir daquele momento, vocês podem decidir de que maneira vocês vão lidar com essas finanças. Se é de uma maneira, né, tudo junto, se é uma maneira separado, mas conversem sobre isso, não precisa ser um problema. Se você acha que o valor que você está pagando está muito alto, está injusto, fala para sua parceira também, ou para o seu parceiro, cada um, vocês precisam se comunicar. E é nesse momento da comunicação que vocês vão conseguir chegar aí em um pleno acordo. E aí algumas pessoas falam que quando um do casal, né, um parceiro trabalha e o outro não. Gente, nesse momento você tem que entender que é bem provável que vocês chegaram a essa conclusão de que um ficaria em casa, não sei se por um momento ou realmente não vai trabalhar fora, mas cada um tem as suas responsabilidades e as suas necessidades também. Então, se vocês chegaram ao acordo de que um ficaria em casa, entende-se que o salário do outro é suficiente para os dois. Então, entende-se que vocês vão ter uma relação ali onde quem está em casa também vai poder participar e usufruir desse dinheiro. Afinal, ele também está desempenhando seu papel ali em casa, né? Então, entre no acordo, chega a esse consenso também. Não é simplesmente porque só você trabalha, você tem que ter o controle total do dinheiro, você toma todas as decisões. Não, a decisão do seu parceiro tem que ser considerada também, tá? Então isso é algo muito importante e relevante da gente falar, porque vai evitar grandes conflitos aí. Então, já que você sentou, conversou, decidiu qual é a melhor maneira de vocês lidarem com as suas finanças, eu convido você agora, depois que você chegou a essa conclusão, vocês vão então agora traçar os planos, né? Definir quais são os sonhos que vocês têm em comum, quais são os sonhos de curto prazo, quais são os sonhos de longo prazo, e a partir daquele momento, qual a maneira que vocês vão lidar com as finanças de vocês. Porque pode ser que cada um tem uma referência diferente, né? Cada um tem um modelo diferente. Mas a partir daquele momento ali, vocês são um casal, vocês estão pensando numa vida junto. Então, a partir daquele momento, cria-se um terceiro modelo de dinheiro, que é o modelo do casal. Você vai agora, vocês vão definir de que maneira vocês vão lidar com essas finanças. E o interessante é que isso seja definido, porque quando chegar lá na frente, que algo comece a dar errado, comece a sair diferente do que estava combinado, isso já está escrito lá, vocês vão deixar anotado, é como se fosse um contrato mesmo ali das finanças do relacionamento. Então, decidam quais são as estratégias que vocês vão usar, decidam se vai fazer economia, se vai investir, qual o projeto que vocês vão investir, do que vocês vão abrir mão naquele momento, o que é importante para o casal, né? E aí se vai definir um valor individual para cada um gastar como desejar também, que é o que eu acho bem interessante que aconteça. Então, faça isso, tenha clareza e deixe isso anotado. Sabe para quê? Porque quando acontecer algum momento de alguém estar descumprindo o acordo, você tem um acordo lá, né, que é onde vocês dois sentaram, planejaram, e aí o outro pode pegar e falar,
nós fizemos esse combinado e a gente não está cumprindo o que está acontecendo aqui. Esse momento, ele também não pode acontecer lá no meio da discussão. Se você está discutindo e o outro está descumprindo, não é o momento de você pegar esse contrato e mostrar ele ali, porque a confusão vai só aumentar. Então espere, no momento onde a pessoa está calma, está tranquila, você pode chegar e conversar e falar, olha, nós planejamos isso, só que está saindo fora desse planejamento. Então, como que a gente pode se organizar para cumprir esse acordo que nós dois decidimos? Vocês estão percebendo que o grande segredo disso tudo aqui é o diálogo, né? Então, não adianta, uma das dificuldades é não falar, e outra dificuldade é falar nos momentos de estresse, onde você já está ali, vai acabar falando coisas que não devia, vai acabar magoando o outro, vai acabar acusando e aumentando aí essa confusão. Então tenha sabedoria no momento certo de falar. E outro aspecto também que é muito importante ser considerado é quando um dos parceiros ele não é muito preocupado com as finanças. Aí você até tá aí todo dedicado, né, dedicado ou dedicada, se preocupando em fazer o planejamento, fazer o orçamento, só que aquela pessoa, ela não participa, ela não tá muito empolgada com isso. O que você vai fazer? Dois pontos muito importantes. Primeiro, assuma essa responsabilidade. E eu não tô falando aqui de você assumir a responsabilidade de cuidar das suas finanças sozinha, não. Assuma então aí essa responsabilidade. Não é para você assumir essa responsabilidade de assumir sozinho a responsabilidade das finanças do casal, não é isso. É você assumir a responsabilidade de ser aí o gerente, né, dessa situação. Você vai gerenciar, então. Primeiro, você vai fazer o controle do que você deseja. Pode ser que você tenha mais habilidade ao fazer isso. E muitas vezes, até quando o outro parceiro colabora, sempre tem um que gosta mais de fazer essa parte. Eu mesma sempre gostei. Sempre fui eu que fiz as planilhas, sempre fui eu que alimentei. E aí, o que acontecia? Tá, eu fazia isso. Só que quando o outro não colabora, realmente é algo muito chato, né? Você se sente ali desrespeitado, que você está planejando e tudo. Só que quando o outro está desrespeitando, aí é um ponto muito importante a ser considerado. Ele está desrespeitando simplesmente a planilha financeira ou ele está desrespeitando aí os sonhos do casal, o planejamento do casal? Entendeu que pode ser um problema em outro aspecto do que realmente financeiro? Pode ser que essa pessoa não está respeitando ali os objetivos do casal e não simplesmente as finanças. Então é um ponto que precisa realmente ali ser tratado com a importância que merece, né? Não simplesmente discutir sobre o dinheiro, mas por trás daquilo ali, daquela atitude, daquela postura da pessoa, o que realmente, né? Qual é o problema que está acontecendo ali, que nesse momento o fato do dinheiro está simplesmente acentuando. Então, se você decide ser esse gerente, né, organiza. Se você tem mais facilidade de lidar com as planilhas, se você tem mais facilidade ali na hora de lidar, de pagar as contas, de ter o controle disso, faça. Não espere que o outro faça. Se o outro tem mais dificuldade, tem mais resistência, você pode fazer, né? Assuma essa responsabilidade. É melhor você estar com a sua vida financeira, a vida da sua família organizada, do que estar aí nesse conflito constante, né? Sendo que você pode evitar isso. E outra coisa muito interessante que pode acontecer é, a partir do momento que você prova que aquilo que você está fazendo está dando certo, o outro vai querer saber o que você está fazendo. Muitas vezes a gente cobra muito do parceiro que ele seja alguém organizado, que ele seja alguém que poupe, que ele seja alguém que invista, mas muitas vezes nós não fazemos isso. Nós ficamos lá, né, esperando que a outra pessoa faça a parte dela. E nesse momento, mais uma vez, eu vou compartilhar com vocês uma experiência minha. Teve um relacionamento onde eu achava que a pessoa era descontrolada financeiramente, eu achava que a pessoa não fazia o controle das finanças e eu ficava muito chateada com aquilo. Só que o relacionamento acabou. E o que aconteceu? A minha vida continuou descontrolada, as minhas finanças não ficaram organizadas mesmo sem a pessoa. Então o problema estava em quem, na verdade, né? O problema estava em mim e eu estava achando que estava na outra pessoa. Então faça essa análise aí também. Talvez você esteja cobrando do seu parceiro algo que você não está vivendo. E a partir do momento em que você vive essa realidade, onde a sua vida financeira está organizada, onde a sua vida financeira está planejada, a outra pessoa vai perceber. E como que vai perceber? Não é simplesmente você falando, não. Falando, como eu tô planejada, fiz minha planilha, já preenchi, você não fez. Não é dessa maneira, né? A maneira que você vai provar é como? Olha, organizei a minha vida financeira e nesse mês sobrou tanto, eu vou investir.
esse mês sobrou tanto das minhas finanças que eu vou poder comprar algo para mim. Ou então você cuidou ali das finanças do casal, né? Caso você tenha ficado como responsável por essa parte, você pode mostrar, olha, com a maneira como eu fiz, planejei, organizei, sobrou R$500, quem sabe R$1.000 esse mês, a gente pode investir, pode viajar, né, pode fazer algo ali para o casal. E como ele vai saber? Ele vai saber através dos seus resultados. Se você assumiu a responsabilidade aí de ser a gerente ou o gerente, né, desse orçamento financeiro familiar, mostre resultados, né? Pegue tudo que você aprendeu, tudo que você está estudando, aplica, faça um orçamento, controla, identifica onde estão os maiores gastos, onde você pode reduzir ou até excluir alguns gastos. E no final, mostra isso para o seu parceiro, para a sua parceira. Mostra que o que você está fazendo está realmente dando resultado. É bem provável que isso aí vá convencê-lo muito mais do que simplesmente você ficar falando, tá? Então, os resultados vão mostrar para ele que vale a pena fazer essa organização que você está propondo. E último aspecto que é muito relevante, muito importante, não esqueça de considerar o que é importante para o outro. Muitas vezes esse relacionamento ele está conflituoso ali em relação às finanças porque tem um lado que não está sendo respeitado. Então sentem, conversem, um bom diálogo vai resolver isso, ter clareza do que é importante para cada um e respeitar isso. Vai fazer com que vocês sejam felizes ali individualmente, né? E também que alcancem os objetivos que a família tem em comum. Eu desejo realmente que vocês apliquem todas essas dicas, identifiquem o que está errado aí, o que está faltando ajustar no seu relacionamento e que você possa ter um orçamento adequado aí para a sua realidade e que proporcione um relacionamento feliz, né? Porque o dinheiro, eu acredito muito que ele acentua o que já está acontecendo. Então, se você está vivendo um momento onde tudo está desorganizado, é bem provável que o dinheiro esteja acentuando isso. Mas a partir do momento onde que você entra num consenso, conversa, entende, né? Faz os ajustes, o dinheiro vai acentuar isso aí também, né? Essa coisa boa, essa felicidade, que é o que você merece no seu relacionamento. Eu espero que tenha feito muito sentido para você tudo isso que eu falei e se fez, eu quero saber, né? Deixa o seu comentário aqui, se ficou alguma dúvida também pode colocar que eu respondo para você. Deixa também o seu curtir para eu saber que realmente você gostou. Compartilhe esse vídeo também com outras pessoas que você acredita que seja importante saberem sobre isso. E se você ainda não é inscrito, se inscreva agora aqui no canal e eu te aguardo no próximo vídeo.